Você consegue imaginar que Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, aquele que conversava face a face com os anjos e que conhecia as profundezas da alma humana, escondeu uma visão que demorou décadas para se concretizar? Uma visão tão perturbadora que, se fosse revelada na época, teria causado um pânico incontrolável em toda a igreja? Pois é, você que está me ouvindo agora e que sente o peso dos últimos tempos sobre seus ombros, precisa entender a gravidade do que estamos prestes a desvendar neste vídeo. Não estamos falando de profecias vagas ou de presságios genéricos. Estamos falando de um relógio, de um marcador temporal exato que ele viu em seu êxtase. Às 9h09. O que acontece exatamente às 9h09, que provoca um choque mundial e que coloca o planeta inteiro em estado de alerta? Esta é a pergunta que vamos responder, mergulhando nos escritos secretos, nas cartas cifradas e nos testemunhos de seus filhos espirituais mais próximos. Fica comigo até o final, porque a clareza sobre essa hora pode ser a chave para você proteger sua família e sua fé neste exato momento de turbulência. Você já se sentiu desamparado, como se a terra estivesse tremendo sob seus pés, sem que houvesse um terremoto físico? Essa sensação de instabilidade, esse medo constante que aperta o peito, não é mera ansiedade. É a percepção sutil de que os grandes choques espirituais e materiais previstos pelo santo estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Padre Pio, em sua humildade e sofrimento, carregava o fardo de saber o que viria. Ele carregava em suas chagas não apenas as dores de Cristo, mas também o peso da revelação de um tempo em que a fé seria testada de maneira inédita. E esse tempo é agora, neste instante. Escreva amém nos comentários se você crê que a intercessão de Padre Pio é poderosa para nos proteger das visões que ele mesmo teve. O número 9 na tradição esotérica e também na teologia, muitas vezes representa a plenitude, o fim de um ciclo e o julgamento. Duplicado, 9 e 9, ele adquire uma força de finalização, um toque de despertar que não pode ser ignorado. Não é um número de sorte. É um número de advertência, um sinal vermelho piscando no horizonte da história humana. Muitos tentaram entender o que Padre Pio queria dizer ao citar essa hora específica, 9h09 da manhã ou da noite. Seria um evento pontual, ou a simbologia de um ciclo de provações que começa a se manifestar em todo o globo? O que Padre Pio viu foi uma rachadura, uma fratura na unidade da igreja e no tecido social do mundo. Ele viu o caos se instalando, não de forma lenta e gradual, mas com a rapidez e a surpresa de um relógio que bate a hora exata. Ele viu o choque mundial que abalaria as estruturas de poder, as estruturas financeiras e, o mais doloroso para ele, as estruturas da própria fé. Você que está assistindo talvez esteja enfrentando provações financeiras, problemas de saúde que parecem não ter fim, ou uma luta espiritual intensa dentro de sua própria casa. Saiba que essas batalhas individuais são reflexos da grande batalha que Padre Pio previu para o mundo. O inferno não ataca apenas o macro, ele ataca a sua vida pessoal, tentando desmantelar sua paz, exatamente como ele tenta desmantelar a paz global. Comenta. Eu aceito essa proteção espiritual, Padre Pio, se você precisa de uma blindagem divina contra os ataques que estão acontecendo. A visão oculta de Padre Pio não era sobre a Terceira Guerra Mundial no sentido tradicional, com tanques e aviões, mas sim sobre uma guerra muito mais sutil, porém devastadora. A guerra da informação, a guerra da verdade contra a mentira e a guerra da alma contra o vazio. O choque mundial que ele previu é a perda da referência, a incapacidade das pessoas de distinguirem o certo do errado, o sagrado do profano. E por que 9 e 9? Imagine o sol em seu zênite, ou a lua em seu ponto mais alto. 9 e 9 é um momento de transição brusca, um ponto de inflexão onde as forças espirituais têm permissão para agir de maneira mais intensa. Padre Pio chorou muito por causa dessa visão, porque ele sabia que muitos corações estariam despreparados. Ele viu o mundo em alerta, mas não porque haveria um ataque nuclear, e sim porque a confiança básica entre as pessoas seria quebrada. O choque mundial não é um meteoro caindo. É a percepção de que as instituições que deveriam nos proteger
estão falhando miseravelmente. Isso para ele era o verdadeiro apocalipse social. Você percebe a profundidade disso? A dor do santo não era pela destruição material, mas pela destruição da fé, da moral e da esperança. Ele sabia que quando a esperança morre, o ser humano se torna vulnerável a qualquer tipo de maldade e desespero. E é nesse momento de desespero, marcado simbolicamente às 9:09, que a graça se torna mais necessária. A visão oculta também envolvia a figura da Virgem Maria. Padre Pio, devotíssimo do Rosário, viu na Mãe Santíssima a única âncora capaz de segurar os corações na hora do grande choque. Ele clamava para que seus filhos espirituais se apegassem ao Rosário como a tábua de salvação em meio à tempestade que ele via se formando no futuro. Se você está sentindo que sua vida é um mar revolto, que as ondas de problemas não param de chegar, saiba que essa é a hora de dobrar seus joelhos e clamar ao Rosário, conforme a orientação silenciosa do santo. A urgência é agora. O tempo de preparação acabou. Deixe seu like e se inscreva no canal para que mais pessoas recebam essa mensagem de alerta e esperança através de Padre Pio. A profecia da hora marcada às 9:09 implica que o mal opera com precisão cirúrgica. Ele não espera. Ele não hesita. Ele ataca no momento de maior vulnerabilidade humana, que é quando estamos distraídos, quando achamos que temos o controle de tudo. Padre Pio ensinou que a humildade é a única armadura contra a soberba do demônio. O choque mundial que ele previu é, em essência, o choque da soberba humana que atinge seu ápice e desmorona. A humanidade, se achando autossuficiente, é derrubada por uma realidade que foge de todo o controle tecnológico e científico. Esse descontrole, essa sensação de que tudo está fora do lugar, é o que o santo chamou de o tempo do grande pranto. E esse pranto, segundo seus confidentes, começaria a se manifestar em um momento de aparente tranquilidade, que seria abruptamente interrompido. A hora 9:09 representa essa interrupção chocante. Pense nos últimos anos. Quantas vezes fomos pegos de surpresa por eventos que mudaram o curso da história em questão de dias ou horas? Epidemias, crises econômicas fulminantes, conflitos inesperados. Esses são os ecos do choque mundial que Padre Pio viu. São os ensaios gerais para o evento principal. Mas não se desespere. O alerta de Padre Pio não é para nos paralisar, mas para nos mover à ação. Ele nos deu a chave para sobreviver a esse tempo. A Eucaristia, a confissão frequente e a oração incessante. Ele sabia que sem esses pilares, seríamos arrastados pela correnteza do pânico global que ele profetizou. Você que tem medo do futuro, que teme as notícias que chegam a cada manhã, lembre-se das palavras de Padre Pio. Ore, espere e não se preocupe. A preocupação é uma armadilha do inimigo para nos tirar o foco do essencial. Comenta. Eu confio em Padre Pio. Se você entrega suas preocupações nas mãos dele agora, a visão oculta envolvia também a queda de grandes líderes e a confusão dentro dos templos. Padre Pio previu que a desordem viria de cima, e que o povo de Deus seria como ovelha sem pastor, vagando em busca de uma verdade que estaria sendo escondida ou distorcida. O choque mundial é a revelação de que o joio cresceu demais junto ao trigo, e que a separação se torna inevitável. Essa confusão atinge seu ápice às 9:09, metaforicamente falando, quando a luz da verdade parece se apagar por um instante e a escuridão da dúvida domina os corações. É um teste de fidelidade radical, onde somos forçados a escolher entre o conforto da mentira e a dureza da verdade. Você está pronto para esse teste? Você tem cultivado a fortaleza espiritual necessária para se manter firme quando o mundo inteiro estiver tremendo ao seu redor? Padre Pio nos implora para construirmos nossa casa sobre a rocha, para que a tempestade das 9:09 não a destrua. Muitos ignoram os avisos dos santos, achando que são histórias antigas ou superstições. Mas o sofrimento de Padre Pio era real. As chagas que ele carregava eram o preço que ele pagava por ter tido acesso a essas visões aterradoras. Ele via a dor futura e oferecia sua carne para aplacar a ira divina e mitigar o choque mundial. A grande revelação sobre o tempo marcado às 9:09
Não é apenas que algo catastrófico acontece, mas sim que exatamente nesse momento de maior escuridão, surge uma oportunidade única para a intervenção divina. É no ponto mais baixo da curva que a misericórdia de Deus se manifesta de forma mais estrondosa. Fica comigo, porque nos próximos minutos vamos detalhar como você deve se preparar para usar essa hora marcada, às 9h09, como um ponto de oração, e não de pânico. A preparação é mais importante do que o conhecimento da profecia em si. O santo queria que estivéssemos vigilantes. Escreva vigilância nos comentários se você entende a importância de estar alerta neste tempo. O choque mundial se manifesta em seu cotidiano através da perda da paz. Você briga mais em casa? Você sente mais dificuldade em perdoar? Você está mais impaciente e estressado? Essa é a infiltração do caos global na sua vida particular. Padre Pio viu essa engenharia do mal agindo para roubar a paz, pois sem paz não há oração eficaz. A visão de Padre Pio era um mapa, e a hora 9h09 era a coordenada central desse mapa. Ele indicava o auge da confusão, o ponto onde a humanidade estaria mais perdida, correndo como baratas tontas, sem saber para onde ir. E é nesse caos que a voz de Deus precisa ser ouvida, clara e forte. O que significa mundo em alerta? Não é um alerta de míssil, mas um alerta de consciência. É o aviso de que o tempo de brincar de ser católico superficial acabou. O tempo de viver uma fé morna foi encerrado. Padre Pio nos chamava a uma radicalidade, a um compromisso total com Cristo, porque ele sabia o tamanho da prova que enfrentaríamos. O choque mundial às 9h09 é o despertar forçado. Quando a dor se torna insuportável, quando a perda é inevitável, só então muitos se voltam para Deus. O santo queria que nos voltássemos antes, para que a dor não fosse a nossa única professora. Muitos historiadores tentaram contextualizar essa visão de Padre Pio com eventos do século XX, mas ela transcende os conflitos da época. Ela é uma profecia para o século XXI, para o tempo da tecnologia onipresente e da superficialidade espiritual galopante. O choque é o desmascaramento das falsas seguranças. Você confia demais no seu dinheiro? Na sua saúde perfeita? No seu emprego estável? Padre Pio viu tudo isso ruir em um instante, simbolizado pela precisão impiedosa do relógio batendo 9h09. E o que a gente faz com essa informação pesada? A gente reza, a gente se confessa, e a gente se apega ao escapulário e ao rosário. Padre Pio não nos deu essa visão para nos amedrontar, mas para nos armar espiritualmente. O medo é uma arma do inimigo. A vigilância, sim, é uma virtude cristã. Comenta. Eu me armo com a fé se você se compromete a viver uma vida de oração mais intensa a partir de hoje. A visão oculta de Padre Pio se tornou realidade na medida em que a apostasia silenciosa se instalou. O maior choque não é a destruição externa, mas a traição interna, a perda da fé por aqueles que deveriam ser os primeiros a defendê-la. Isso atormentava o santo mais do que qualquer guerra. O mundo em alerta significa que não há mais lugar para a neutralidade. Ou você está com Cristo, ou você está contra ele. O tempo das meias medidas acabou, e esse fim de ciclo é marcado simbolicamente pelas 9h09. Padre Pio, em suas últimas décadas de vida, falava muito sobre a necessidade de reparação. A gravidade da visão que ele teve era tamanha que ele sentia que a humanidade devia uma reparação imensa a Deus por tanta ingratidão e pecado. O choque mundial é, em parte, o resultado da falta de reparação. Mergulhe na sua vida interior agora. Onde você está negligenciando a sua fé? Onde você está permitindo que o caos do mundo invada a sua alma? A hora 9h09 não é apenas um momento no calendário. É um espelho que reflete o estado da sua própria alma. A visão de Padre Pio é um chamado urgente à conversão. Se o mundo está em alerta, a sua alma precisa estar em estado de graça. Não espere a crise bater à sua porta para se ajoelhar. Haja antes que o relógio marque a hora da grande prova. Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas que você ama e que precisam desse alerta de Padre Pio. A oração em comunidade é a nossa maior defesa. O verdadeiro choque mundial
é o retorno de Cristo. E todos os sinais que Padre Pio viu, culminando na hora marcada, apontam para a preparação desse retorno. Não sabemos o dia nem a hora exata, mas sabemos que os sinais estão aí. E o sofrimento dos santos serve como um farol para nos guiar. Ele viu que a humanidade se afundaria em um mar de ilusões, onde a busca pelo prazer imediato e pela riqueza efêmera se tornaria a única religião de muitos. A 9/9 marca o colapso dessa ilusão, o momento em que o dinheiro não compra mais a paz e a tecnologia não pode salvar a alma. Você que está lutando para manter a esperança viva, saiba que Padre Pio é o seu intercessor. Ele sofreu por você. Ele intercede por você. A visão dele, embora aterrorizante, carrega em si a semente da vitória. A vitória de Cristo sobre o mal é certa. O choque mundial é apenas o caminho doloroso para essa vitória. E quem estiver ao lado de Padre Pio, apegado aos sacramentos, não terá o que temer, mesmo que o mundo inteiro esteja desmoronando ao redor. A simbologia das 9/9 se aprofunda na necessidade de penitência. Padre Pio era um homem de penitência radical. Ele sabia que o pecado do mundo era tão grande que exigia um sacrifício correspondente. Essa visão oculta, que se espalhou em círculos fechados após sua morte, serviu para fortalecer a fé dos mais dedicados. Eles entenderam que o tempo da moleza havia acabado. E hoje, nós somos chamados a essa mesma seriedade. Comenta Padre Pio. Me ensina a penitência se você aceita o desafio de sair do conforto e se sacrificar pela sua fé. O alerta mundial é, portanto, um alerta pessoal. Não olhe para fora. Olhe para dentro. A desordem do mundo só pode nos afetar se houver desordem em nosso coração. Padre Pio nos implora para arrumarmos a casa, para que, quando o choque chegar, encontre-nos firmes na rocha. A hora 9/9 é o chamado final, a última trombeta para que os corações endurecidos se abram. É o momento em que a realidade nua e crua se impõe, e não há mais como fugir da verdade. Você que está se sentindo sobrecarregado, use a intercessão de Padre Pio neste momento. Peça a ele a força para suportar o que ele mesmo suportou em suas chagas. Ele é o santo dos últimos tempos, o médico das almas feridas por esse choque global. A profecia de Padre Pio não é para nos deixar de joelhos pelo medo, mas sim de joelhos pela oração e pelo amor. O amor vence o medo, e a única maneira de passar pela hora da grande provação, 9/9, é com o amor de Cristo no coração. Fica a reflexão. Você vai esperar o choque mundial para se converter? Ou vai usar o alerta de Padre Pio para mudar sua vida agora? A escolha é sua. Mas lembre-se, a hora está marcada. A urgência é real. A misericórdia de Deus, porém, é maior que toda a profecia. Confie. Escreva amém. Eu confio na misericórdia divina se você se entrega a Deus agora. A profecia. Confie. Escreva amém. Eu confio na misericórdia divina se você se entrega a Deus agora. Você sente um aperto no peito? Uma sensação de que algo precisa mudar, mas você não sabe como começar a transformação que tanto almeja? Deixa eu te falar com a clareza que Padre Pio nos ensinou. Essa inquietação profunda, essa angústia que te rouba o sono, não é à toa. É o Espírito Santo trabalhando em sua alma, usando a voz e o testemunho de Padre Pio para te despertar do sono da mornidão espiritual. Ele que carregava as chagas de Cristo em suas mãos, pés e lado, dizia que o maior erro de nossa época, o verdadeiro mal que corrói a sociedade moderna, não é apenas a maldade explícita que vemos nas notícias, mas sim a superficialidade assustadora com que tratamos a vida de fé. É a banalização do pecado, a falta de peso que damos aos nossos erros e a leveza com que abandonamos a oração. Aquele pequeno pecado que você insiste em justificar, que você chama de defeito de personalidade ou coisa pequena, é uma rachadura na muralha de sua alma. O maligno não precisa de uma brecha enorme para entrar. Ele se contenta com as pequenas fissuras que a negligência espiritual permite. A mágoa que você carrega há anos, o rancor guardado contra um familiar,
Isso é um peso desnecessário que está te arrastando para longe da verdadeira paz e da luz de Cristo. Não podemos viver na mediocridade, achando que Deus vai aceitar as migalhas do nosso tempo, os restos da nossa energia e do nosso coração. O Senhor merece a totalidade de nosso ser. Padre Pio, com os estigmas abertos e doloridos, sentia na própria carne o preço terrível de cada alma que se perdia, não por grande maldade, mas pela simples negligência, pela falta de vigilância e pela preguiça espiritual. Se você quer a proteção prometida, se você busca o alívio para essa dor que te consome, o primeiro passo é simples, mas profundamente libertador. Você precisa tirar essa âncora de culpa que tem segurado o seu barco da vida. E o caminho para essa libertação, meus irmãos e irmãs que me ouvem agora, é sempre o mesmo, sempre o mais eficaz e muitas vezes o mais temido: o sacramento da confissão sincera. O sacramento da reconciliação é a porta de emergência que Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece a todo momento. Padre Pio passava a maior parte do seu dia no confessionário, derramando lágrimas, exigindo conversão, mas também oferecendo a paz que só o perdão de Cristo pode dar. Ele via a alma das pessoas com clareza sobrenatural. Imagine o alívio que você sentirá ao depositar esse fardo que você carrega há tanto tempo nas mãos de um sacerdote, que age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Não adie mais esse encontro com a misericórdia. A urgência da sua alma é a urgência de Deus. Escreva nos comentários: eu me arrependo dos meus pecados e aceito o perdão de Deus. O maligno não brinca em serviço, e ele odeia profundamente a sua decisão de buscar a santidade. Padre Pio conhecia suas táticas sujas como ninguém. Ele alertava constantemente que o demônio ataca principalmente nos momentos de maior fragilidade emocional e física, quando estamos sozinhos, cansados, desanimados, ou quando acabamos de cometer um erro. O inimigo vai tentar te convencer neste exato momento em que você assiste a este vídeo, de que suas orações são ineficazes, de que Deus está ocupado demais para ouvir você, de que você não é bom o suficiente para receber o perdão ou a graça. Ele planta a semente venenosa da dúvida, do desânimo profundo e principalmente da procrastinação espiritual, fazendo você adiar a oração e a penitência. Padre Pio costumava dizer com a força de um trovão que a oração, feita com fé e perseverança, é a arma mais poderosa que existe, a única que destrói o inferno. É por isso que o demônio luta tanto para tirar o seu tempo de joelhos. Ele sabe que, enquanto você reza, ele está perdendo terreno em sua vida. Por isso, quando você pega o seu terço nas mãos, não pense que você está apenas recitando palavras antigas. Você está, na verdade, declarando guerra aberta ao inimigo de sua alma. Você está invocando a Rainha do Céu, aquela que esmaga a cabeça da serpente, para proteger você, seus filhos e toda a sua casa. Ele via o demônio com uma clareza aterrorizante. E o diabo, em troca, o odiava com uma fúria infernal. Há diversos relatos históricos de que o demônio se manifestava no convento de San Giovanni Rotondo para tentar perturbar o sono do santo, deixando cartas blasfemas no quarto de Pio, quebrando objetos na cela ou, pasmem, batendo nele fisicamente a noite toda. Isso não é fantasia. Isso é o testemunho da batalha real que acontece quando um homem decide viver totalmente para Deus. Isso nos mostra com toda a intensidade o poder da santidade contra as forças das trevas que tentam nos consumir. Se você sente que está sob ataque espiritual neste momento, com desânimo inexplicável, com medos que não fazem sentido, ou com pensamentos ruins que te atormentam, digite agora mesmo nos comentários com a força da sua fé: o sangue de Jesus tem poder e me liberta. Padre Pio insistia, com amor de pai e rigor de general. O terço deve ser a sua rotina diária, inegociável. Não importa se você está cansado ao final do dia, se a sua mente está agitada e divagando por 1000 problemas. O valor da oração, o seu mérito celestial, não está no sentimento prazeroso que ela te dá, mas sim na sua obediência simples e na sua fidelidade em oferecê-la a Maria Santíssima, a cada mistério, a cada Ave Maria. Ele chamava o rosário
carinhosamente e com muita seriedade de o chicote do diabo. É a ferramenta de combate que Nossa Senhora nos entregou nas mãos para que possamos, finalmente, esmagar a cabeça da serpente que tenta envenenar a nossa vida, o nosso casamento e, principalmente, a fé dos nossos filhos. É a promessa de que, mesmo nos momentos mais escuros e desesperadores, teremos a intercessão materna de Maria nos defendendo. Muitos de vocês que me honram com sua atenção e me ouvem agora estão passando por um período doloroso de aridez espiritual. Você reza, mas não sente absolutamente nada. Parece que suas palavras batem no teto e voltam sem resposta. Você se questiona se Deus realmente está te ouvindo. Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Isso é um teste de fogo. O demônio quer que você desista, alegando que não está funcionando. Padre Pio, com a sabedoria que lhe foi concedida por Deus, ensina que a verdadeira fé se manifesta exatamente quando continuamos a rezar e a buscar a Deus, mesmo sem sentir consolo, mesmo na escuridão. Essa oração que chamamos de seca, que exige esforço da vontade, tem um valor inestimável no céu, porque ela prova o seu amor fiel e incondicional a Deus, que independe de emoções passageiras. Não desista da sua oração. Não desista do terço. A recompensa virá no tempo de Deus, e ela será muito maior do que você pode imaginar. A perseverança é o segredo dos santos. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama e que precisam urgentemente dessa mensagem de esperança, fé e perseverança. Vamos falar agora sobre o poder milagroso e imediato da intercessão de Padre Pio, para que sua fé seja renovada e fortificada. Há histórias de seus milagres que parecem tiradas de um livro de ficção fantástica, mas são fatos registrados meticulosamente, testemunhos vivos e irrefutáveis do amor de Deus, manifestado através deste frade capuchinho de San Giovanni Rotondo. Lembro-me de um caso particularmente comovente, de uma família do sul da Itália que estava à beira da mais completa ruína financeira. O pai, um homem de fé simples, mas desesperado pela fome dos filhos, enviou uma carta a Padre Pio, sem muita esperança de que ele sequer a lesse, dada a quantidade de correspondência que o santo recebia. Naquela mesma noite, em um evento de bilocação que era comum na vida de Padre Pio, o santo apareceu para ele em seu quarto, de forma totalmente física, não em sonho ou em uma visão etérea, mas ali, ao lado da cama. Padre Pio deu instruções precisas ao homem, algumas que pareciam completamente ilógicas ou absurdas de serem seguidas, mas que, seguidas à risca e com obediência, levaram à solução imediata e completa da crise. O pai não só recuperou o que havia perdido para os credores, como também encontrou uma paz de espírito e uma conversão de vida que o dinheiro jamais poderia comprar. Isso nos ensina uma lição vital para os dias de hoje. Deus usa seus santos, seus instrumentos escolhidos, de maneiras que nossa mente limitada e racional não consegue nem começar a compreender. Não duvide, nem por um segundo, da capacidade de Padre Pio de interceder no seu problema mais urgente e complexo, mesmo que ele pareça uma montanha intransponível que vai esmagar você. Se a sua dificuldade é financeira, de saúde ou de relacionamento, a sua oração deve ser simples, direta e feita com a certeza de que Padre Pio está ouvindo. Ele está intercedendo por você diante do trono da graça, pedindo o melhor para a sua alma e a solução para as suas necessidades terrenas. Se você está precisando de um milagre financeiro, de uma porta de emprego que se abra, ou de uma solução para essa dívida que tira seu sono, comente agora. Padre Pio, me ajude a pagar minhas dívidas. Eu confio no seu poder de intercessão. Você que está me acompanhando com atenção até este ponto, preciso te dar um alerta muito sério. Um aviso que Padre Pio repetia constantemente para seus filhos espirituais. Cuidado triplicado com o conforto excessivo, com a busca incessante por uma vida sem nenhum tipo de renúncia ou sacrifício. Vivemos, infelizmente, em uma sociedade que idolatra o bem-estar material acima de tudo, que foge de qualquer tipo de dor, de qualquer incômodo e de qualquer sacrifício. Essa mentalidade é um veneno para a alma. O santo de Pietrelcina dizia:
sem rodeios, que o caminho para o céu é estreito, e que a falta de renúncia enfraquece a fibra moral e espiritual da alma. Quando você se nega a fazer um pequeno jejum, quando você prioriza o lazer e o descanso acima da oração e da missa, você está dando um espaço perigoso para a tibieza espiritual. Tibieza, na visão de Padre Pio e na própria palavra de Deus, é o estado de quem não é nem frio nem quente. É a mornidão espiritual que o Senhor diz que vomitará. E é exatamente isso que o inimigo da sua alma quer para você, que você seja um cristão meia-boca, morno, que não incomoda o inferno, que não tem fervor para atrair a graça de Deus. Para combater essa praga da tibieza, o remédio é o sacrifício, a penitência, a renúncia voluntária. Não precisa ser algo monumental ou heróico. Não precisa ser um sofrimento que te destrua. Ofereça a Deus aquele incômodo no trabalho que te tira a paciência extra com o seu vizinho barulhento, a renúncia a um doce que você ama ou a uma hora de televisão que poderia ser de oração. Esses pequenos atos, essas moedas de sacrifício, são o verdadeiro tesouro que você está acumulando no céu. E são eles que garantem que a sua alma não se torne insípida, mas fervorosa e agradável a Deus. Eles são a prova de que você ama a Deus mais do que ama a si mesmo. Passe essa mensagem adiante. Clique no coração e deixe seu like, mostrando que você está disposto a fazer sacrifício por amor a Deus e pela salvação de sua alma. Padre Pio é mais do que um grande santo. Ele é um verdadeiro pai espiritual para milhões de pessoas em todo o mundo, mesmo para aqueles que nunca o conheceram em vida. Mesmo estando na glória do céu, ele continua, com poder redobrado, a interceder por todos aqueles que se colocam debaixo do seu manto protetor e invocam o seu nome. Se você se sente completamente perdido nas decisões importantes da vida, se está diante de uma encruzilhada profissional ou familiar e não sabe qual caminho seguir, se o medo do futuro te paralisa, faça este exercício. Invoque a presença espiritual de Padre Pio. Peça a ele a clareza, a luz do Espírito Santo para o seu discernimento. Ele é um mestre da direção espiritual, e sua orientação, mesmo que seja por meio de um sinal, de uma inspiração ou de uma leitura, será certeira. Mas lembre-se, contudo, de que a base fundamental de toda vida espiritual que busca a santidade é a humildade. Padre Pio era um gigante espiritual que operava milagres que desafiavam a ciência e a lógica, mas ele se considerava, com sinceridade profunda, o mais miserável e inútil dos homens. Ele sabia perfeitamente que tudo o que possuía, os estigmas, os dons, vinham da graça pura de Deus, e não de seus próprios méritos ou esforços. A humildade atrai a graça de Deus como um ímã. O orgulho e a soberba a repelem com a mesma força. Se você quer que Padre Pio interceda por você com todo o poder que lhe foi concedido, abaixe a cabeça, reconheça a sua fraqueza e a sua total e irrestrita dependência do Criador. Peça a ele a graça da humildade, pois ela é o alicerce de todas as outras virtudes. Você aceita a intercessão poderosa e a direção espiritual de Padre Pio em sua vida, a partir de hoje? Diga em voz alta e comente: sim, eu aceito a intercessão de Padre Pio e a direção de Deus. Fica comigo até o último segundo, porque a próxima parte desta mensagem é a chave, o segredo final para selar a sua proteção contra o desespero e contra toda a investida do maligno. Padre Pio tinha o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, como o centro absoluto, o sol que iluminava toda a sua existência. Para ele, a Santa Missa não era uma mera obrigação de domingo ou um ritual. Era, na verdade, a renovação vívida, real e dolorosa do sacrifício do Calvário. Ele chegava a passar horas em êxtase e profundo sofrimento diante do altar, sentindo a paixão de Cristo na intensidade dos seus estigmas, sangrando por amor. Você que está me ouvindo e buscando essa proteção, faça da Santa Missa, da Eucaristia, o ponto central e inegociável da sua semana, e, se possível, de seus dias. Não vá à missa por obrigação social, mas por um amor ardente a Jesus Eucarístico. É lá, no banquete do Cordeiro,
que você encontrará a força avassaladora e a armadura espiritual para enfrentar as batalhas terríveis que o inimigo tem preparado para os próximos dias e meses. A promessa que fizemos no início deste vídeo, a chave para que nenhuma força maligna toque a sua família, a sua saúde ou o seu patrimônio, está intimamente, fundamentalmente ligada à sua fidelidade aos sacramentos, especialmente à Eucaristia e à oração constante do Santo Rosário. Não caia na ilusão de querer a bênção e o milagre de Padre Pio se você despreza os sacramentos que o próprio Cristo instituiu. A proteção de Deus é uma via de mão dupla. Deus protege e abençoa quem se esforça, dia após dia, para viver na sua graça e sob sua lei. Pense por um instante nas dificuldades gigantescas que você tem enfrentado ultimamente. Aquela doença persistente que os médicos não conseguem curar completamente, o conflito familiar que se arrasta por anos sem solução, a sensação de que você está sempre nadando contra a maré, de que o mundo conspira contra os seus planos. Isso não é apenas má sorte ou coincidência. Muitas vezes, é a ação clara e direta do maligno tentando te desviar do seu propósito divino, tentando te convencer de que Deus te abandonou e de que não vale a pena lutar pela santidade. Padre Pio, com sua experiência de combate, nos ensina a olhar sempre para a cruz de Cristo, e não para o tamanho opressor do problema. O problema é grande? Sim, pode ser imenso. Mas a cruz é infinitamente maior. O poder de Cristo ressuscitado é superior. É esmagadoramente maior do que qualquer armadilha ou plano que o inferno possa montar contra você. Você que chegou até este ponto do vídeo, você demonstrou uma sede real de santidade e uma urgência sincera em mudar de vida. Essa perseverança em ouvir a palavra de Deus e a vida dos santos já é, por si só, um sinal fortíssimo da graça de Deus agindo poderosamente em seu favor. Não se permita voltar atrás. Lembre-se das palavras de Padre Pio que devem ser o seu mantra diário. Reze, espere e não se preocupe. A preocupação excessiva, a ansiedade paralisante, é uma armadilha sutil e perigosa do demônio para roubar a sua preciosa paz e diminuir a sua confiança inabalável na providência divina. Entregue hoje mesmo essa ansiedade crônica, essa preocupação com o amanhã, nas mãos santas e estigmatizadas de Padre Pio. Ele sabe o que é sofrer calado. Ele sabe o que é ser caluniado e perseguido. Ele sabe o que é carregar o peso terrível da humanidade e de seus próprios sofrimentos físicos. Ele é seu intercessor perfeito para as dores do corpo e da alma. A chave final, o selo de proteção que você veio buscar neste vídeo, é este: a total, completa e incondicional entrega à vontade de Deus, aceitando a cruz de cada dia com a maior alegria possível, sabendo que essa cruz, aceita com amor, é o seu caminho pavimentado para a eternidade e a sua garantia de proteção nesta vida. Se você está determinado a viver sob a proteção de Deus e de Padre Pio, comente agora: eu aceito a cruz e confio na vontade de Deus. Esta é a profecia de proteção. Confie. E que a bênção de Padre Pio esteja sobre você e toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Não saia deste vídeo sem antes fazer um compromisso. Prometa que você vai rezar um terço, ou pelo menos uma dezena, hoje mesmo, oferecendo essa oração pela sua conversão e pela sua proteção. O segredo é a perseverança no pequeno ato. A vida de Padre Pio é um farol que nos guia na escuridão deste mundo. Ele nos mostra que a santidade não é para alguns poucos privilegiados, mas para todos que se dispõem a lutar com as armas espirituais certas. Não se iluda pensando que a luta acabou só porque você tomou a decisão de mudar. A batalha é diária, mas a vitória é certa para quem permanece fiel. O demônio tentará te desviar com distrações, com a preguiça de levantar-se para rezar, com a crítica sobre o seu próximo. Mas você, que conhece as táticas, deve resistir. O remédio para a crítica é a oração pelo ofensor. O remédio para a preguiça é o ato de vontade de se ajoelhar. Padre Pio nos ensina a amar a Nossa Senhora com uma devoção filial, profunda e sincera. Ele dizia que a mãe nunca abandona o filho que se agarra ao seu manto.
Se você está enfrentando uma tempestade na sua vida, agarre-se ao rosário. Chame por Maria. Ela é o caminho mais seguro e mais rápido para chegar a Jesus. Não se esqueça da importância da vigilância. O maligno anda como leão que ruge, buscando a quem devorar. Mas ele também se disfarça de anjo de luz, tentando te enganar com pensamentos que parecem bons, mas que te afastam da obediência à igreja e aos seus superiores. Padre Pio era conhecido por sua obediência irrestrita, mesmo quando era proibido de exercer seu ministério, mesmo quando era caluniado. A obediência é a virtude dos humildes, e ela é a sua maior proteção contra as ilusões do inimigo. Se você está em dúvida sobre um caminho, procure a orientação de um bom diretor espiritual, de um sacerdote fiel. Comente agora: Maria passa na frente e desfaz as ciladas do maligno em minha vida. Muitas pessoas chegam a Padre Pio buscando a cura para males físicos, e ele, pela graça de Deus, operava curas inacreditáveis. Mas a cura que mais importava para ele, e que deve importar mais para você, é a cura da alma, a conversão do coração. A saúde física é temporária, mas a salvação da alma é eterna. Se você tem um familiar doente, peça a intercessão de Padre Pio com fervor, mas peça, antes de tudo, a graça da aceitação da vontade divina. É nessa aceitação que reside a verdadeira paz, mesmo diante do caos e da dor que insistem em bater à nossa porta. Padre Pio era mestre na arte de transformar o sofrimento em mérito. Ele nos ensinava, com sua própria vida marcada pelas chagas e pelos assaltos do maligno, que a cruz não é um fardo inútil, mas sim um tesouro, quando abraçada por amor a Cristo. Você que está me ouvindo agora e tem carregado uma dor invisível, que ninguém mais percebe, saiba que essa lágrima oferecida pode ser o combustível para o seu milagre, ou, o que é mais importante, para a sua santificação. A intercessão dele não é mágica, é pedagógica. Ela nos conduz ao pé da cruz, onde entendemos que a saúde da alma é infinitamente mais valiosa que a saúde do corpo. Mas, como almas necessitadas, pedimos as duas coisas, claro. Pois bem, o que impede essa graça de descer sobre sua vida? Muitas vezes, é a falta de entrega total. É aquele cantinho do coração que você ainda reserva para o seu próprio querer, para o seu orgulho ferido, ou para a teimosia em não perdoar. Padre Pio era implacável com a falta de caridade e com a falta de sinceridade no confessionário. Ele via o perigo iminente da alma em risco e não hesitava em alertar, em repreender, em sacudir o penitente para fora do precipício. Ele sabia que o demônio atua na nossa fraqueza e principalmente na nossa vaidade. Se você tem dado mais importância ao que os outros pensam do que ao que Deus pensa, você está vulnerável. Meu irmão, minha irmã, comente: eu confio na vontade de Deus. A vida espiritual é uma guerra, não um piquenique. E Padre Pio era um general nesse exército. Ele não permitia a moleza, a preguiça espiritual, a desculpa do eu não consigo. Ele exigia esforço, sacrifício e vigilância constante. Lembre-se do que ele dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação excessiva é um sinal de que você está tentando carregar o mundo nas suas costas, tirando-o das mãos de Deus. Isso é falta de fé, e a falta de fé é um convite aberto para a angústia. Você está sentindo essa ansiedade que não te deixa em paz? É o inimigo soprando dúvidas e medos no seu ouvido. É a tentativa sutil de te afastar do essencial. A oração humilde e o abandono filial. Fica comigo até o final desse vídeo, porque a seguir vou te contar um milagre extraordinário de cura que prova que, para Deus, não há caso perdido, mas que exigiu da família uma profunda conversão. Antes disso, precisamos falar sobre o perigo das pequenas faltas. Padre Pio, em sua sabedoria mística, alertava que o purgatório é habitado por aqueles que negligenciaram os pequenos deveres, que adiaram o perdão e que caíram na rotina da mornidão espiritual. Não pense que por não cometer pecados graves você está seguro. A mediocridade espiritual é um veneno lento que esfria o coração e o torna insensível às moções do Espírito Santo.
Se você tem deixado a oração de lado, se tem passado mais tempo nas redes sociais do que com a Bíblia aberta, você está trocando o tesouro eterno por migalhas passageiras. Acorde. O tempo urge. Se você precisa se confessar, prometa hoje que buscará o sacramento. Comente: eu buscarei a reconciliação. O milagre da cura veio para uma família da Itália que já havia perdido toda a esperança em relação ao seu filho pequeno, acometido por uma doença degenerativa que os médicos haviam classificado como terminal. O pai, um homem de fé vacilante, estava revoltado com Deus. A mãe, embora religiosa, estava à beira do desespero, incapaz de aceitar a cruz que lhes era imposta. Eles viviam um inferno doméstico de acusações e tristeza profunda. Ao chegarem em San Giovanni Rotondo, conseguiram uma audiência com Padre Pio. O pai, com os olhos marejados, começou a despejar sua raiva e sua dor, questionando a justiça divina. Padre Pio, com aquela sua voz grave e penetrante que parecia ler a alma, o interrompeu. Ele não falou sobre a doença do menino imediatamente. Ele foi direto ao ponto nevrálgico: o estado da alma do pai e a falta de caridade do casal. Ele perguntou ao pai: você tem se dedicado mais ao seu trabalho e aos seus bens do que à sua família e a Deus? Onde está a sua oração? Onde está o seu coração? O homem ficou sem fala. Padre Pio havia revelado segredos íntimos de sua consciência, pecados de negligência e de apego material que ele nem considerava tão graves. A cura que Padre Pio prometeu não era incondicional. Ele disse: eu intercederei pela saúde de seu filho, mas somente se vocês prometerem, a partir de hoje, reformar completamente sua vida, voltando ao sacramento da confissão e rezando o rosário todos os dias, juntos. Este é o padrão de Padre Pio. A cura física é um bônus da conversão espiritual. O casal aceitou, ajoelhou-se e chorou. O menino, que estava definhando, começou a apresentar melhoras lentas, mas constantes, a partir daquele dia. Em poucas semanas, a doença, considerada incurável pelos médicos, entrou em remissão total. O milagre aconteceu, mas ele veio embrulhado no presente da conversão familiar. Você compreende agora? Padre Pio não é um gênio da lâmpada. Ele é um intercessor poderoso que nos força a olhar para dentro, a limpar a casa da alma antes de pedir a restauração do corpo. Para que sua alma seja purificada, reze um Pai Nosso agora. Escreva nos comentários: piedade, Senhor. Precisamos falar sobre a bilocação, um dos dons mais fantásticos de Padre Pio. Ele estava fisicamente em San Giovanni Rotondo, mas seu corpo místico, ou sua presença espiritual, aparecia em lugares distantes para ajudar quem clamava por ele com fé genuína. Conta-se o caso de um general italiano que estava em uma missão de guerra e se viu encurralado, com sua vida em perigo iminente. Ele não era um homem de muita devoção, mas em um momento de desespero, lembrou-se do frade de Pietrelcina e clamou: Padre Pio, me ajude. No mesmo instante, uma névoa densa e inexplicável desceu sobre o campo de batalha, protegendo o general e seus homens de serem atingidos. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma mão invisível o puxar para um abrigo seguro. Quando o general finalmente retornou à Itália e foi visitar San Giovanni Rotondo, ele reconheceu no frade a figura que o havia puxado, envolto em névoa, naquele campo de batalha distante. Padre Pio apenas sorriu com um olhar profundo e disse: meu filho, quando você estiver em perigo, não hesite em chamar. Mas tente não se colocar em perigo por vaidade, e sim, lute as batalhas que valem a pena. O general não precisou contar a história. Padre Pio já sabia de tudo, pois a presença dele não é limitada pelo tempo ou pelo espaço. Isso nos dá uma esperança imensa, não é mesmo? Se você está em um momento de perigo, seja ele financeiro, espiritual ou físico, saiba que a oração de Padre Pio pode ser a névoa protetora que te salva do mal. Mas você precisa clamar com fervor e, acima de tudo, com arrependimento sincero. Se você crê no poder da bilocação e da intercessão, curta este vídeo agora e compartilhe com 5 pessoas. Agora preste muita atenção nisso. Padre Pio tinha uma aversão profunda a tudo que fosse mundano
e que desviasse o foco da eternidade. Ele alertava sobre as modas, as distrações e a futilidade que roubam nosso tempo e nossa energia. O mundo moderno, com seu ritmo frenético e suas promessas vazias de felicidade instantânea, seria um campo minado para a alma, na visão do santo. Ele nos diria para desligarmos o barulho, para silenciarmos o celular e para passarmos mais tempo no silêncio do coração. Você tem dedicado tempo ao silêncio? Ou sua vida é um turbilhão de notificações, informações e compromissões que te deixam exausto e espiritualmente vazio? O demônio adora o barulho, porque no barulho é impossível ouvir a voz suave de Deus. A tentação hoje não vem só pelo pecado grave. Ela vem pela distração constante que nos impede de rezar de verdade. Padre Pio nos lembra que o tempo é o nosso bem mais precioso, e ele deve ser investido naquilo que tem valor eterno. Se você tem desperdiçado horas preciosas em coisas vãs, Padre Pio te diria: reaja. A eternidade te espera. A vigilância é a chave. Não basta rezar pela manhã e passar o resto do dia vivendo como se Deus não existisse. Precisamos viver cada momento sob o olhar de Jesus e de Maria. O rosário, o terço, é a arma. Padre Pio o chamava assim, sem meias palavras. É o escudo que Maria nos dá para combater as tentações e para afastar as ciladas do inimigo. Muitas pessoas me perguntam, mas eu rezo o rosário e os problemas continuam. Sim, porque o rosário não é um talismã que impede que os problemas cheguem. Ele é a fortaleza que impede que os problemas destruam sua fé. É a diferença entre ser atingido e ser aniquilado. Com o terço na mão, você pode até sentir a dor, mas você jamais perderá a esperança. É a certeza de que a Mãe de Deus está ao seu lado, enxugando suas lágrimas. Pegue seu terço hoje. Comente: meu escudo é Maria. E para finalizar essa reflexão profunda sobre a intercessão de Padre Pio, quero te deixar com uma última história de fé e persistência. Existia uma senhora de San Giovanni Rotondo que era muito teimosa. Ela tinha uma doença crônica e havia procurado todos os médicos, mas nenhum havia encontrado a cura. Ela estava determinada a ser curada por Padre Pio, mas com suas próprias condições. Ela insistia em um milagre espetacular, uma cura instantânea e visível a todos. Quando ela o abordava, ele era sempre muito evasivo, falando sobre paciência e aceitação. Um dia, frustrada, ela disse a ele: Padre, o Senhor cura tantas pessoas, por que não me cura? Minha fé não é suficiente? Padre Pio olhou para ela com ternura, mas com firmeza, e respondeu: Minha filha, você não precisa de uma cura espetacular. Você precisa de uma cura de sua teimosia. Sua doença é um presente de Deus para que você se desapegue deste mundo e olhe para o céu. Ele disse que ela seria curada, mas somente quando ela parasse de exigir e começasse a agradecer pelo que já tinha, inclusive pela doença, que a mantinha humilde e perto de Deus. A senhora, enfim, entendeu a lição. Ela parou de pedir a cura e começou a rezar o rosário, pedindo a graça da aceitação. Em poucas semanas, a doença simplesmente desapareceu, sem alardes, sem espetáculo. O milagre não veio pela sua exigência, mas sim pela sua rendição. A graça de Padre Pio atua assim, nos moldando e nos transformando em instrumentos dóceis nas mãos de Deus. Que a intercessão desse grande santo de Deus nos ensine a rezar com humildade, a confessar com sinceridade e a amar a cruz com alegria. Que ele proteja sua família de todo mal, visível e invisível. Que hoje, neste momento, você sinta a presença invisível de Padre Pio, cobrindo sua casa e sua vida com seu manto de proteção. Receba a bênção de Deus através da oração do frade estigmatizado. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Escreva amém nos comentários se você aceita essa bênção e essa proteção. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para que você não perca a próxima mensagem de esperança e fé. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com a paz de Padre Pio. Agora, respire fundo.
Você que me assistiu até este momento, sinta a paz que começa a inundar o seu coração. Você veio buscar uma palavra, uma resposta, e o Espírito Santo usou a intercessão de Padre Pio para te dar o conforto que a sua alma tanto clamava. Eu sei que o caminho foi duro, que a provação pesou, e que muitas vezes você pensou em desistir, se sentindo completamente desamparado. Mas olhe para as chagas gloriosas de Padre Pio. Elas são a prova viva de que o sofrimento, quando unido ao sacrifício de Cristo, se transforma em salvação e em poder. Não permita que a dúvida lance raízes novamente. Não deixe que as vozes do medo te digam que você não é digno ou que o seu problema é grande demais para Deus resolver. O céu está atento. Padre Pio está ao seu lado, de mãos postas, elevando a sua súplica diretamente ao trono da graça. Ele não é um intercessor que desiste. Ele é o amigo fiel que te tira do abismo e te coloca de pé, pronto para caminhar novamente. Receba essa força que está entrando no seu ser agora, varrendo o desânimo e a tristeza. Você aceita a cura e a libertação que estão sendo derramadas sobre a sua vida neste instante? Comente "Eu aceito" e declare a sua fé inabalável. Pense naquele pedido que você guardou no mais íntimo do seu coração durante todo este vídeo. Aquele problema que te tira o sono, a doença que te assusta, a dívida que te humilha, ou a dor que te faz chorar escondido. Padre Pio está olhando para você. Ele te diz: não se preocupe. Reze e espere. Deus é misericordioso e a vitória já está garantida para aqueles que perseveram na fé. Sinta a urgência de mudar, de abandonar o pecado que te afasta da fonte da bênção. Faça agora um ato de arrependimento sincero, pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer, que entristeceu o coração do Senhor. A confissão é o caminho da paz. É o abraço de Deus. É o que purifica a alma para que ela possa receber as maiores graças. Não se cale diante da opressão. Não se curve diante da dificuldade. Padre Pio nos ensinou que a oração é a chave que abre todos os tesouros do céu. Prepare-se para receber uma chuva de bênçãos na sua casa. A prosperidade virá, a saúde será restaurada, e a paz reinará no seu lar, porque o Senhor ouviu o clamor do seu coração. Chegou o momento da nossa oração final, o selamento de tudo o que vivemos espiritualmente neste encontro. Coloque a mão no peito e reze comigo com toda a sua alma. Ó Deus de infinita bondade, pela poderosa intercessão de São Pio de Pietrelcina, vosso servo fiel e portador das vossas chagas redentoras, eu vos peço que olheis para este vosso Filho que me assiste agora. Senhor Jesus, derramai o vosso sangue precioso sobre cada área da vida desta pessoa. Quebrai toda a maldição, todo o laço de inveja e todo o feitiço lançado contra a sua família e o seu trabalho. Pelas chagas gloriosas de Padre Pio, eu vos peço. Curai toda a enfermidade física e espiritual. Restaurai a saúde onde houve doença. Trazei a provisão onde houve escassez. Libertai esta alma de todo medo, de toda ansiedade e de toda depressão. Que a paz que excede todo o entendimento humano possa inundar a mente e o coração deste vosso Filho. Padre Pio, nosso guardião e protetor, rogai por nós. Cobri esta pessoa com o seu manto de proteção e não permiti que o mal se aproxime da sua porta. Eu vos agradeço, Senhor, porque a resposta já está vindo. Eu vos agradeço porque a vitória já é certa. Amém. Escreva Amém e sinta o poder desta oração em sua vida. Agora eu te faço um pedido que é fundamental para a salvação de outras almas. Se este vídeo tocou o seu coração e te deu esperança, não guarde esta bênção só para você. Muitas pessoas estão sofrendo neste exato momento, precisando de uma palavra de conforto e da intercessão poderosa de Padre Pio. Você pode ser o instrumento de Deus na vida delas. Compartilhe este vídeo no WhatsApp, no Facebook, com seus amigos, com sua família. Envie para aquela pessoa que está doente ou que está passando por uma crise profunda. Ajude-nos a levar a mensagem de fé e a devoção a Padre Pio para todos os cantos do Brasil. Quanto mais você compartilha a palavra, mais Deus multiplica as bênçãos em sua vida. Lembre-se sempre: Deus é fiel
E Padre Pio está intercedendo por você. Confie, reze e espere. O milagre virá no tempo certo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a bênção de Padre Pio estejam sempre sobre você e toda a sua família. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro de fé. Separador corte aqui. Bratia